Neste episódio do Tarefa Discovery, aprenda sobre genética e por que você nunca deve subestimar o poder dos genes, seja resolvendo crimes ou brincando com a Dolly. Veja como os cientistas estão levando a genética a novos níveis. Descubra como este porco pode salvar vidas e por que esta vaca vale $1,5 milhão. E veja as perguntas, atividades e recursos após cada segmento. Considere isso antes de assistir Tudo sobre o Poder dos Genes, parte 1. O que você sabe sobre as aplicações da genética? O que você ouviu falar sobre a Dolly, a ovelha clonada? Veja como é feito um clone e como esse procedimento está sendo usado em outras áreas da engenharia genética. Preste atenção especial aos possíveis benefícios e reveses dessa nova tecnologia. O Tarefa Discovery apresenta agora Tudo sobre o Poder dos Genes, parte 1. Tudo sobre o poder dos genes. Pela primeira vez na história, temos o poder de intervir no projeto da vida. Novas descobertas da genética estão nos aproximando cada vez mais do que chamávamos de ficção científica. A era da genética se aproxima rapidamente. A capacidade de clonar animais, desenvolver órgãos e enganar a morte está ao nosso alcance. Iremos nos duplicar, alterar nossos genes e até ousar projetar a imortalidade? É a ciência que pode revolucionar o mundo. Nos próximos 100 anos, nós vamos ter uma compreensão incrível da genética. Inevitavelmente, vamos ter informação sequencial de várias espécies diferentes e de muitos indivíduos diferentes. A informação, para mim, talvez seja um dos maiores destaques na história humana. Com o advento dos computadores superpoderosos, os cientistas agora podem explorar o espaço interior do nosso código genético. Agora estamos desenvolvendo telescópios que nos permitem ver o DNA em um nível incrível de detalhes. E dentro de poucos anos vamos conhecer a sequência de 3 bilhões de bases de DNA. Quando se tem uma informação, há muito mais interesses em genes, porque agora sabemos o que os genes são, sabemos tudo que os genes são. É a informação que redefine o nosso conceito de imortalidade e pode estender a nossa vida indefinidamente. Eu acho que as pessoas não nascem para morrer. Nós temos em nós a essência fundamental do que é um ser humano, animal ou planta, qualquer coisa viva. É uma molécula imortal. O DNA. No início, bem no início, havia a primeira vida, conhecida como o ancestral original. Era um ser unicelular que continha genes em fileiras curtas de DNA. Ele tinha a miraculosa capacidade de fazer cópias toscas de si mesmo. A molécula que fez o DNA daquele ancestral original passou por 3 bilhões de indivíduos para se tornar dinossauros, árvores ou chimpanzés, ou até mesmo pessoas. O mundo vivo tem uma variedade infinita, porque sempre que o DNA copia a si mesmo, ele se transforma ou muda. Isto é evolução. O DNA é uma molécula que tem 2 partes. Quando ela se divide, as 2 fileiras se separam e 2 fileiras novas são criadas.
Não dá para dizer qual era a antiga e qual é a nova. Então, na verdade, é a mesma molécula. Esse processo vem acontecendo há 4 bilhões de anos. O DNA que há em você, o DNA que há em mim, tem um traço direto com aquela molécula que havia na Terra há 4 bilhões de anos. E não se pode dizer se essa molécula ou a outra era a original. Cada molécula de DNA forma uma escada retorcida com degraus de 4 pares específicos de bases químicas. A adenina faz par com a timina e a guanina com a citosina. As substâncias químicas ditam a criação de proteínas diferentes que influenciam tudo, desde a cor dos olhos até o QI. Descobertas recentes na mecânica da genética revolucionaram o modo como as investigações criminais são conduzidas, mesmo quando o caso se estende há décadas. Em 1954, Marilyn Shepard foi assassinada a sangue frio. Foi um crime que chamou a atenção do mundo inteiro e gerou o seriado de televisão O Fugitivo. Se a tecnologia genética de hoje estivesse disponível na época, o homem acusado do crime, o marido da vítima, teria um destino diferente. Todos em Cleveland aguardam a resposta à pergunta: quem matou Marilyn Shepard? Dia 4 de julho de 1954, Sam Shepard recebia convidados em casa. Ele havia bebido, eu acho, alguns copos de vinho. Ele foi dormir sob a escada. E a esposa foi para a cama. Um visitante chegou pensando que Sam não estava em casa, porque ele não estava à vista. E Sam ouviu um barulho. Levantou, lutou com alguém que ele disse ser um homem com uma barba espessa. O júri não acreditou na história de Sam Shepard. Ele foi condenado e cumpriu 10 anos na penitenciária estadual pelo assassinato da mulher. Então, em 1966, Shepard apelou da sua condenação com a ajuda de um jovem advogado, F. Lee Bailey. Confio de que o Dr. Sam não irá a novo julgamento porque o Estado agora não tem o caso e nunca teve. Na verdade, Sam Shepard foi a novo julgamento, mas Bailey conseguiu absolvê-lo. Mesmo assim, muitos acreditavam que ele era culpado. Ele viveu sob uma nuvem de suspeita até sua morte em 1970. Seu filho estava determinado a provar sua inocência, mas as coisas pareciam ruins até que a ciência começou a resolver crimes. O DNA é uma testemunha silenciosa. Ele não fala. Mas o trabalho dos cientistas é descobrir os fatos. O que dizem as provas. O Dr. Mohamed Tahir, um pioneiro na tecnologia do DNA, ajudou a solucionar o assassinato de Marilyn Shepard. É o caso mais antigo a ser reaberto usando a prova do DNA. Para concluir o caso, Tahir precisava comparar o DNA das manchas de sangue da cena do crime com uma amostra do DNA de Sam Shepard. Mas Shepard estava morto e enterrado. Onde eles poderiam conseguir o DNA de que precisavam? Tahir inventou um meio engenhoso de resolver o problema. Ele raspou as costas de antigos selos de cartas de amor que Shepard tinha enviado para a esposa na metade da década de 40. Foi um processo tedioso que levou centenas de horas. Quando uma amostra de DNA é obtida, é analisada pela observação de um raio-x.